conhecimento da salvação. Então lê a Bíblia. Por isso que os crentes, eles levam aqueles que aceitam a Cristo a ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Não precisa nós estarmos ensinando, mas antes nós damos Bíblia de presente e dizemos: leia a Bíblia. Você quer saber se nós estamos falando da verdade? Então lê a Bíblia. Se você quer saber que nós estamos mentindo, então lê a Bíblia. Porque a única forma de você saber se o pastor está mentindo ou está falando a verdade é você lendo a Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia, você está sendo enganado e a religião não é verdadeira. Oh glória! Então João capítulo 9 diz o seguinte: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não enxergam vejam, e os que enxergam sejam cegos. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que aqueles que não enxergam passem a enxergar, e aqueles que enxergam passem a ser cegos. Olha que coisa contraditória. Quem está falando é Cristo. Para muitos isso aqui é uma contradição. Para muitos isso aqui é contraditório. Deixa ele ouvir a palavra, deixa ele ouvir a palavra, meu amigo. Deixa ele ouvir a palavra, não tire não, deixa ele aí ouvindo a palavra. O que é que tem? Ele está ouvindo a palavra. Deixa ele ouvir a palavra de Deus. Ah, bom, sim. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, a fim dos que não enxergam, passe a enxergar, e aqueles que enxergam passem a ser cegos. Olha, para muitos isso aqui é contraditório. Como é que Jesus diz um negócio desse? Que ele veio ao mundo a fim de que aqueles que não enxergam passem a enxergar, a fim de que aqueles que enxergam passem a ser cegos. Não poderia ele deixar todos enxergando, em vez de deixar uns que não enxergam passar a enxergar, e outros que enxergam, e ele diz que vai deixar sem enxergar? Não poderia ele dizer que todos passariam a enxergar? Observe o tema nessa parte: é Cristo é aquele que abre os olhos dos cegos. Cristo é aquele que abre os olhos dos cegos. Cristo é aquele que abre os olhos dos cegos. E todos quanto estão cegos, Jesus veio para fazê-los com que eles enxerguem. Cristo é o que abre os olhos dos cegos. Jesus veio para que os que não estavam, para que os que estavam cegos passem a enxergar. Vou repetir: Cristo é aquele que abre os olhos dos cegos. Jesus veio para que os que estão cegos passem a enxergar. Mas de que forma? Observe que no capítulo de número 9 de João capítulo 9 vai contar uma história acerca de um moço que é cego de nascença. A Bíblia vai dizer que os discípulos, olhando para aquele moço, perguntam a Cristo Jesus: quem foi que pecou, seu pai ou sua mãe, para que ele nascesse cego? Jesus olha para os seus discípulos e diz: nem seu pai, nem sua mãe pecou para que ele nascesse cego, mas ele nasceu cego para que se manifeste as obras de Deus. Mas ele nasceu cego para se manifestar a glória de Deus, para que se manifeste o poder de Deus sobre a vida daqueles que estão cegos. Se você for observar dentro desse contexto, é literal. Aqui fala
fala de um caso literal. Aquele moço nasceu cego, não se sabe quantos anos ele tinha, não se sabe quantos anos ele tinha de nascimento, mas é fato, João descreve dizendo que ele nasceu cego, e um dia foi interpelado, um dia foi questionado ao mestre acerca da sua cegueira, e o Senhor Jesus lhe dá a resposta. Não foi o pai que pecou, não foi a mãe que pecou, mas ele nasceu cego para que se manifeste o poder de Deus, para que se manifeste a glória do Todo-Poderoso. A palavra de Deus vai dizer que de repente Jesus Cristo cospe na terra, faz lodo e unta os olhos daquele cego. Vou repetir, a Bíblia diz que após a pergunta dos apóstolos a Cristo, Cristo assim cospe na terra, faz lodo e unta os olhos do cego e diz: vai-te e lava-te no tanque de Siloé, que em hebreu quer dizer o enviado. A Bíblia vai dizer que prontamente aquele moço se levanta e vai a pé o tanque de Siloé e lava os seus olhos, e após lavar os seus olhos, a Bíblia vai dizer que automaticamente ele passa a enxergar, que automaticamente ele passa a enxergar. Ele volta para Cristo, ele volta novamente para dentro do arraial, ele volta para aquele lugar, e todos começam a perceber, todos começam a reconhecer e perguntar: não era aquele que antes era cego e estava a esmolar? Alguém responde: realmente era aquele que era cego, mas agora ele está enxergando, agora ele está vendo. Houve uma questão sobre isso. Os fariseus se levantou, os principais dos sacerdotes se levantou contra Cristo e contra a cura que Jesus tinha feito àquele homem que estava cego. Observe que eu disse nesta tarde que quem abre os olhos do cego é Jesus. Jesus veio para que os que estavam cegos passem a ver. Aquele homem estava cego, mas quando Jesus chega perto dele, ele passa a enxergar. Nessa tarde eu quero falar de duas cegueiras na vida do homem. Eu quero falar de dois tipos de cegueira na vida da humanidade. Eu quero falar de dois tipos de cegueira na vida do homem e da mulher sobre a face da terra. Existe a cegueira física, como essa que está aqui em Louvado Seja Deus, em João capítulo de número 9. A primeira cegueira é a cegueira de nascença, é a cegueira física, é a cegueira em que um homem desde o ventre da sua mãe, ou desde o ventre da sua mãe, ou desde a sua formação embrionária, já nasce com um problema de vista. A segunda cegueira é a cegueira por comorbidade, por algum tipo de enfermidade, catarata, entre outras, enfermidade por diabetes, açúcar no sangue. A pessoa nasceu sãozinho, enxergava tudo, até um fio de cabelo a 1 quilômetro ela estava enxergando, mas de repente a cegueira bateu nos seus olhos, a luz dos seus olhos escureceu, e ele e ela parou de enxergar. Então existe 3 ou mais tipos de cegueira no físico. A primeira cegueira é de nascença, a segunda é por comorbidade, enfermidade que apareceu no seu corpo devido ao açúcar no sangue, catarata, entre outras enfermidades. Essa enfermidade, biblicamente,
segundo João capítulo de número 9, Cristo ele cura, Cristo ele faz manifestar o poder de Deus sobre a vida da pessoa. Disse Cristo, nem o pai dele, nem a mãe dele pecou, mas essa enfermidade veio sobre ele para que se manifeste nele a glória de Deus, para que se manifeste nele o poder de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui nesta noite. Não importa qual é a enfermidade, não importa qual é a doença que está no seu corpo, desde a formação do seu ventre, se você crê, o poder de Deus, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, e você receberá a cura para a glória de Deus Pai, porque Cristo é o que abre os olhos do cego. Cristo é o que abre os olhos dos cegos. Aleluia. Jesus veio para que os que estão cegos passem a ver. Observe que há cegueira física, mas eu quero lhe falar da cegueira espiritual, da cegueira espiritual, que também vem desde o nascimento, a formação do homem no ventre da sua mãe. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós herdamos, aleluia, a natureza pecaminosa do nosso pai Adão. A Bíblia diz que por um homem pecado entrou no mundo, e também a morte passou a todos os homens. Se o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os homens, também a cegueira espiritual passou a todos os homens. É por isso que você tem um coração endurecido, um coração distanciado da presença de Deus. É por isso que você não crê na palavra de Deus da forma que os crentes pregam, porque você está na cegueira espiritual. Perceba que esse homem, os olhos dele foram abertos primeiro fisicamente, depois que Cristo cospe no chão, e do chão faz lodo e unta os seus olhos e o manda lavar no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e lavando os olhos no tanque de Siloé, ele volta enxergando. Mas a Bíblia diz que após esse milagre, os fariseus se levantam contra o milagre que Cristo faz a esse homem que antes era cego. Os fariseus se levantam, vai até os principais dos sacerdotes e se levanta contra Cristo. Mas antes, porém, o texto vai dizer que os principais dos sacerdotes diz que todo aquele que professasse Cristo ser o Filho de Deus, ou ser alguma coisa, seria expulso da sinagoga. Esse homem tem um grande embate contra os principais dos sacerdotes e também os fariseus, diz o texto em que está inserido no capítulo de João 9, do versículo 1 até o 41. Ele teve um grande embate contra os fariseus, porque os fariseus não queriam que Jesus fizesse milagre, que Jesus fizesse maravilha e pregasse a palavra, porque ele sabia que se Cristo permanecesse pregando a palavra, fazendo milagre, as pessoas viriam a seguir a Cristo. Esse homem foi expulso da sinagoga após ter falado para os principais dos sacerdotes que tinha sido Jesus que tinha o curado da sua cegueira, da sua cegueira física. A Bíblia vai falar que agora ele está em um determinado lugar e ele se encontra com Cristo, ele se encontra com
Jesus o Nazareno. No versículo de número 35 vai dizer: Jesus ouviu que tinha expulsado e o encontrou, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Perceba que Jesus abre os olhos físicos, mas ainda os olhos espirituais deste homem está fechado. Cristo não só abre os olhos físicos, mas Cristo também abre os olhos espirituais. O cego que agora não era mais cego, mas agora estava enxergando, estava diante daquele que o havia curado, não estava conhecendo ou reconhecendo a Cristo como o Senhor da sua vida. Os seus olhos estavam espiritualmente fechados, ele estava com os olhos espiritualmente cegos. Você se lembra que eu disse que Jesus é aquele que abre os olhos do cego, que Jesus veio para aqueles que não enxergam, passe a enxergar? Então nesse exato momento, aquele homem que não enxergava fisicamente, que agora está enxergando, ele vai ter a oportunidade de passar a enxergar espiritualmente. Quando ele pergunta: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E disse-lhe Jesus: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Tu o já tenho visto, e é aquele que fala contigo. Aí a resposta dele é o seguinte, no versículo de número 37, louvado seja no 38, e ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Os olhos daquele moço foi aberto espiritualmente. Um homem que nasceu cego, um homem que nasceu doente, um homem que nasceu sem enxergar, era cego duas vezes, tanto fisicamente como espiritualmente. É por isso que Jesus está dizendo: eu vim a este mundo para juízo, para aqueles que não estão enxergando, eles passarem a ver, e aqueles que enxergam fiquem cegos. Observe que esse moço não enxergava, esse homem não via nada diante dos seus olhos porque nasceu cego, mas Cristo curou, arrancou a cegueira que estava nos olhos daquele homem, e depois arrancou a cegueira que estava nos olhos espirituais, para que ele pudesse ver a Cristo Jesus e dizer: Senhor, eu creio. E quando ele viu Jesus e disse cria, ele foi adorar a Cristo. Todos aqueles que estão neste mundo, que estão sem ver espiritualmente, desde o seu nascimento, desde a formação do seu ventre, o meu Cristo, ele quer abrir os seus olhos espirituais para que você passe a enxergar, para que você passe a crer. Esse mundo está cego, esse mundo está cego. Há alguém que os leva a cada dia a piorar na sua cegueira, na cegueira do seu entendimento, porque enquanto este mundo não abrir-se os olhos do entendimento para ver a Cristo de uma forma espiritual, permanecerá cego, caminhando a passos largos, sem paz e sem salvação. Jesus, ele veio para abrir os olhos dos cegos. Jesus veio para aqueles que não enxergam, passe a enxergar. Jesus veio para abrir os teus olhos, para que você passe a enxergar. Esse homem
nasceu cego, mas Cristo o curou. Mas não só o curou da cegueira física, o que adianta passar a enxergar fisicamente, mas está cego espiritualmente. Mas o Senhor Jesus o encontrou, aleluia, e perguntou: tu crê no Filho de Deus? Ele disse: quem é ele, Senhor, para que nós creia? E Jesus disse: tu já tem o visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Senhor, eu creio, e adorou a Cristo. Você precisa passar a enxergar espiritualmente. Você precisa passar a enxergar de uma forma espiritual, para que você possa perceber, entender o quanto você está cego, o quanto você está caminhando a passos largos para a eternidade sem Cristo. Jesus veio para abrir os olhos daqueles que não enxergam, para que eles possam enxergar. Mas Jesus também veio para fechar os olhos daqueles que enxergam. Mas quem é esses que enxergam? E Jesus veio para fechar os seus olhos. Jesus veio para fechar os olhos daqueles que enxergam, daqueles que conhecem a palavra, tem o conhecimento da Bíblia, sim, da verdade, e sabe que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, mas nega a Cristo, não fala verdadeiramente de Cristo, não ensina a humanidade para abandonar o pecado, para abandonar a iniquidade e servir tão somente ao Senhor Jesus. A esse Jesus vai cegá-los. É você que escolhe. É você que escolhe, aleluia, passar a enxergar ou ficar cego. O meu Cristo, ele veio para juízo neste mundo, para fazer aqueles que não enxergam passar a enxergar o conhecimento da verdade, o conteúdo da sua palavra, aleluia. Mas ele veio também para deixar cegos aqueles que têm a Bíblia, têm o conhecimento da palavra, mas não ensina a verdade. Mas não ensina a verdade àqueles que estão à sua volta. Jesus vai deixar cego aqueles que mentem com a sua palavra, que mentem ensinando a Bíblia. Ele vai deixar cego essas pessoas que têm a palavra, que deixam a palavra por último, que assim negam o ensino da palavra, para que o povo venha se arrepender dos seus pecados. Oh, glória! Se esse segmento religioso começar a se ensinar a verdade, a Bíblia, a palavra de Cristo Jesus vai ficar vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque se ensinar a verdade, muitos vão ser confrontados. Não vai querer abandonar o pecado, não vai querer abandonar a prostituição, o cigarro, a cachaça, a balada, o espírito de engano, a idolatria. Se começar a ensinar a verdade, vai ser um Deus nos acuda. Por isso Cristo está dizendo em João capítulo de número 9, ele veio para juízo, ele veio para juízo sobre essa terra, aleluia, para aqueles que não enxergam. Você que não quer ir, você que não enxerga, mas quer enxergar, você que não enxerga e quer enxergar a palavra de Cristo, a palavra de Deus, você que não enxerga e quer enxergar o que está escrito na Bíblia, ele vai abrir os seus olhos. Começa a ler a Bíblia, começa a ler a palavra do Senhor, e você vai perceber o quanto nós estamos pregando a verdade que liberta, aleluia. E ele disse o seguinte: mas eu também vim para deixar cego aqueles que lêem a Bíblia e não ensina verdadeiramente
A minha palavra engana o povo, leva o povo a pecar contra mim, leva o povo a andar distanciado da minha pessoa, da minha presença, do meu Espírito, da minha graça. Eu vim para juízo nesse mundo, eu vim para abrir os olhos do cego. Se você quer enxergar, começa a ouvir a Bíblia, a ler a Bíblia, a buscar a Bíblia, a começar a meditar nela de dia e de noite. Os seus olhos vão ser abertos. A Bíblia vai dizer que Atos capítulo de número 9, Saulo ficou cego. Saulo já estava cego espiritualmente, a ponto de perseguir os crentes, matar os crentes, como ele foi um dos que estavam e deu consentimento à morte de Estevão. Você sabia que Paulo consentiu na morte de Estevão? Você sabia que Paulo consentiu, deu aval para matar Estevão? E agora muitos adoram a Paulo como se Paulo fosse um Deus, uma boa pessoa. Não. Paulo só se tornou crente, salvo e apóstolo e pregador da palavra porque Cristo foi ao encontro dele, porque ele foi para Damasco para matar os crentes, para matar aqueles que professavam aquela seita que falava de Cristo. Para muitos nós somos uma seita, mas nós pregamos a Cristo e a sua palavra. A Bíblia diz que ele cai do cavalo quando o resplendor do céu se abre diante dos olhos de Saulo: Saulo, porque tu me persegues? E ele cai do cavalo ceguinho. E a Bíblia diz que ele pergunta: quem é, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. Duro é para ti recalcitar contra os meus agrilhões. Oh glória! A Bíblia diz que o Senhor conversa com ele: tu será para mim um vaso escolhido. Entra na cidade. Aleluia. Ele entrou lá em Damasco e ficou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali na casa de um certo Judas, se não me falha a memória, orando 3 dias sem comer, sem beber, jejuando. E a Bíblia diz que os olhos espirituais de Saulo agora se abrem. Ele passa a ter visão do céu e vê, quando entra dentro do quarto onde ele está, um certo homem chamado Ananias, que coloca a mão sobre a sua cabeça, ora por ele, e as escamas da cegueira física agora caem por terra e ele passa a enxergar. Assim acontece como o Senhor enviou Ananias, e Ananias lá e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, ele falou comigo, me mandou vir aonde tu está, orar por ti para que tu seja cheio do Espírito Santo. E assim fez, colocou a mão sobre a cabeça de Saulo. Saulo foi cheio do Espírito Santo e as escamas caem dos seus olhos. Ele passa a enxergar e passa agora a ser crente, passa agora a ser pregador da palavra de Cristo e ser perseguido por aqueles que um dia ele estava junto com eles perseguindo os crentes. O perseguidor passou a ser perseguido. Jesus Cristo veio para abrir os olhos dos cegos e veio também para fechar os olhos daqueles que estão enxergando, que conhece a Bíblia, que sabe que Jesus é o único Senhor, Salvador da nossa vida, mas está levando o povo para a idolatria, para o pecado, para a imundícia, para o afastamento da presença de Deus. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. O meu Cristo vai abrir os teus olhos, o meu Cristo vai abrir os teus olhos e você vai passar a enxergar espiritualmente para a glória do Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer, não me lembro muito bem, mas eu acredito que seja em Salmo, dizendo: desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se o Senhor Jesus quer desvendar os teus olhos para que tu comece a enxergar as maravilhas da sua palavra, da sua lei, leia a palavra, leia a Bíblia, e o Senhor vai começar a tirar as escamas dos seus olhos. Não é os magistrados da igreja, não é a tradição, não é tomar curso de hebraico ou de grego, não.
primeiro você precisa ler a palavra do Senhor. É por isso que Cristo disse: primeiro vá pregar o evangelho a toda criatura. Então primeiro se prega a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não precisa de magistrado de igreja, não precisa de tradicionalismo, de dogmatismo, de curso de hebraico, porque tem muitos aqui que não sabem nem ainda fazer um copo com todo respeito. Então não vai ter como essa pessoa aprender o hebraico, mas se ela realmente ouvir a palavra de Deus verdadeiramente, as escamas vai cair dos seus olhos e ela será curada para a glória do Pai, será livre da cegueira espiritual para a glória do Todo-Poderoso. Estaremos orando nessa hora pela sua vida, para que o Senhor abra os seus olhos e você passe a enxergar, e você passe a ver espiritualmente. Compre uma Bíblia João Ferreira de Almeida, traduzida para a língua portuguesa. Louvado seja Deus, um homem que era católico, mas virou protestante, e ele traduziu a Bíblia João Ferreira de Almeida do hebraico e do grego para o português, simplificando para o nosso entendimento. Procura aí para você ver a história de João Ferreira de Almeida, quando ele traz a tradução do hebraico, do grego para o português, a Bíblia, para que todos tivessem acesso à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós oramos nesta hora, te pedindo, meu Cristo amado e eterno, que tu abra os olhos dos cegos, daqueles, ó Pai Santo e eterno, que querem enxergar, mas não conseguem, porque estão colocando umas vendas nos seus olhos, ó Cristo amado, para que esta pessoa não consiga entender, compreender a tua palavra, e assim sejam curados da cegueira espiritual, e eles possam te ver, meu Cristo, e dizer: creio, Senhor, e passem a te adorar verdadeiramente, meu Senhor. Mas como tu disseste, Pai Santo, que tu vai cegar aqueles, ó Pai Santo e eterno, que enxergam, ó Deus, a verdade, mas não passam a verdade, não ensinam a verdade, mas mente, Pai Santo e eterno, e ainda se levanta contra aqueles que pregam a verdade. Nós oramos porque disse o apóstolo Paulo: ó